Quem trouxe Bíblia aí, levanta a sua Bíblia bem alto. Sangue de Jesus. No próximo dia eu declaro que você vai ter uma Bíblia nova, zerada, linda, e você vai trazer. Quem tem Bíblia no celular aí? Ah, melhorou. Então ligue a sua Bíblia, você que está com a Bíblia no celular, e você que tem a sua Bíblia física, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, que eu quero compartilhar com você uma palavra muito abençoada. Amém? Quantos aqui foram convidados para estar aqui nessa noite por um dos nossos jovens? Levante a mão. Olha, nós temos vários convidados aqui, temos vários rostos novos. Seja muito bem-vindo, nós ficamos muito felizes em receber você. Bem-vindo à família Difflin. E aqui estão os nossos jovens, estão faltando alguns, mas eu creio que no próximo sábado eles já vão estar com a gente. Amém? Glória a Deus. Todo mundo abriu aí a Bíblia? Ligou a Bíblia? Amém. Eu quero ler com você, diz bem assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Eu vou repetir mais uma vez. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Baixe a sua cabeça que eu quero orar por essa mensagem. Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa que está aqui hoje, que entendeu, Senhor, a necessidade de estar na tua casa, te louvando e te adorando e recebendo aquilo que o Senhor preparou para eles nessa noite. Eu quero colocar a minha vida diante do Senhor, eu me esvazio de mim, Senhor. Eu não quero depender de mim mesmo, nem do meu eu nessa noite, mas eu quero depender do Senhor. Usa a minha vida para falar com os nossos jovens, para falar com a tua igreja, para falar com o Difflin, Pai. No nome de Jesus, amém. Aleluia. O título da nossa mensagem é Discipulado. Você pode repetir comigo? Discipulado. Não, com fé. Discipulado. O DNA do Difflin. Glória a Deus. Discipulado. O DNA do Difflin. Há alguns meses atrás, o pastor Atilano, ele ministrou uma mensagem muito forte a respeito de DNA. E ele foi explicando a parte científica de tudo isso. E muitos dos jovens estavam aqui e entenderam a parte científica do DNA. O DNA, ele é a nossa identidade genética. O meu DNA não é igual ao DNA da minha esposa. E o meu DNA não é igual o DNA do Vitor e do Joaquim, nossos filhos. Nós somos pais, nós temos traços, mas não é exatamente igual. Amém? O DNA é a nossa carga genética, a nossa identidade genética. E hoje nós queremos trabalhar a respeito do DNA do Difflin, a carga genética do Difflin. Amém? É sempre bom conhecer nossas raízes, saber de onde viemos e do que somos feitos. Um dia desse, estava eu e minha mãe, a minha esposa lá em casa, e aí ela começou a contar algumas histórias que ela viveu com o meu pai e tal, e o que aconteceu para que eu fosse gerado. Como era o meu pai, como a minha mãe era quando eles eram mais novos. E eu fiquei ali meditando, não no que a minha mãe estava falando, mas eu fiquei meditando em como eu estava gostando, em como eu estava achando muito interessante ouvir as histórias da minha mãe, das histórias dela com o meu pai, de como eles se apaixonaram e como foi a história de amor deles, aquele sofrimento de novela mexicana, que vocês sabem como é que é. E aí eu estava ali muito encantado, empolgado, e eu vi, cara, eu fui gerado dessa maneira, através desse sentimento e tal, e hoje eu estou aqui. E ela foi falando, e ela olha para mim, e ela fala sobre os traços que eu tenho do meu pai. Eu tenho traços genéticos, aparência, ela diz que dos filhos dele eu sou o mais parecido, então eu acho que eu sou o mais bonito. E, poxa amor, dá uma força. Ah, tá. E aí... E ela foi falando a respeito de alguns jeitos, alguns gestos, maneira de falar e de andar e de rir que o meu pai tem. E ela diz que é parecido o meu com o dele, apesar de eu não ter muita convivência com o meu pai quando eu era criança. Eu não tive nenhuma, na verdade, eu vim ter convivência com ele, conhecer ele, depois da idade adulta, pouco antes de eu me casar.
E a gente realmente é bastante parecido. E eu fiquei muito feliz em conhecer essa história. Eu fiquei muito empolgado. Amém? O Difflin, ele nasceu debaixo de um legado e carrega em seu DNA e em seu nome as características desse legado. Você tem que entender que hoje você faz parte de um ministério que ele nasceu debaixo de um legado muito forte. E você que está nos visitando, você tem que entender que esse ministério não está aqui à toa, não nasceu à toa. Esse ministério nasceu debaixo de um legado, debaixo de uma história de amor por Jesus, de amor por vidas, de pessoas que eram apaixonadas e são até hoje pelo reino. Amém? E essas características estão entranhadas no DNA do Difflin e no nome do Difflin. Para quem não sabe, Difflin significa discipulando e formando líderes em nações. E é a respeito do discipulado que está introduzido no nome Difflin que eu quero falar com você nessa noite. Amém? Eu preciso que você abra o seu coração, que você abra a sua mente, que você foque aqui em mim, deixe o seu colega, deixe a sua amiga aí pro lado, depois você fofoca, depois você fala as outras coisas, depois os meninos aí ficam aí questionando quem é a menina mais bonita que está aqui na igreja e vice-versa. Mas agora eu quero que você olhe para mim. Amém? A visão do discipulado, que significa? A visão do discipulado é a nossa visão do MDA. E significa modelo de discipulado apostólico. Amém? O MDA, ele significa isso, modelo de discipulado apostólico. E nasceu oficialmente no dia 29 de maio de 1999. Mas já era praticado na cidade de Santarém, há vários anos. Então, quando o modelo do MDA, do discipulado, ele foi implantado na igreja local de Santarém oficialmente, a igreja já vinha sendo discipulada. A igreja já praticava essa visão há muito tempo. E é sobre essa visão do MDA, do discipulado, que eu quero tratar com vocês hoje. O pastor Abe Uber foi a primeira pessoa em que essa visão de discipulado foi aplicada, tendo como seu líder e discipulador o seu irmão, Lucas Uber. O pastor Lucas foi o fundador da Missão Paz, aqui em Santarém. E aí, o pastor Abe, quando ele era novo, no início do seu ministério, ele era assim como eu e você, um Regis mortal. Hoje ele é muito top. Pensa num homem de Deus, cheio do Espírito Santo, cara cheio de sabedoria e prega com amor e prega com alegria. Não tem como a gente não se encantar pelo pastor Abe. Só que no começo do seu ministério, ele enfrentava muitas dificuldades pessoais em relação a pecados que ele não conseguia vencer. E essa visão do discipulado foi aplicada na vida dele. E através de muita transparência com o pastor Lucas, ele começou a vencer os seus pecados, começou a vencer as suas guerras, começou a vencer as suas dificuldades internas. Através de muita transparência. E o discipulado, enfim, deu certo na vida de alguém. Ele costuma dizer que os princípios do discipulado foram aplicados nele sem anestesia, foram moldados nele. E com o discipulado entre o pastor Lucas e o pastor Abe dando certo demais, o pastor Abe começou a aplicar isso na vida de muitos jovens na sua igreja. E depois começou a aplicar na igreja local. Amém? Ele começou a aplicar na igreja local e começou a dar muito, muito, muito certo. E aí, quando foi aplicado na igreja local, o discipulado, ele foi começando a ser trabalhado, sempre homens cuidando de homens e mulheres cuidando de mulheres. Entendeu? Eles pegavam as pessoas que estavam precisando de cuidados com outras pessoas que tinham experiência, já tinham mais tempo no reino, e eles colocavam um para cuidar dos outros, e aí eles vinham fazendo o discipulado, vinham trabalhando com transparência, e a pessoa que aceitava a visão do discipulado se entregava àquela visão, e ela começava a crescer em Deus, ela começava a vencer o seu eu, os seus pecados, as suas batalhas internas, e as coisas começaram a fluir. E depois disso, milhares de pastores e de igrejas no mundo inteiro começaram a aderir a essa visão. E da Amazônia brasileira, o discipulado que foi forjado aqui começou a transformar vidas no mundo inteiro. Amém?
É isso aí. O que é MDA? O MDA é uma visão combinada de discipulado pessoal, células caseiras de crescimento e multiplicação. Quem aqui participa de célula? Amém. Quem aqui é discipulado? A gente vai mudar esse quadro. Isso aqui vai dobrar em nome de Jesus. Então, o MDA é uma visão combinada de discipulado pessoal, células caseiras de crescimento e de multiplicação, cuidado pastoral e crescimento da igreja, onde cada cristão deve ser e fazer discípulos. Sabe, você está numa igreja que entende Atos, aqui capítulo 28 e versículo 19, nós precisamos ser discípulos e precisamos fazer discípulos. Amém? Cada pessoa precisa ser e fazer discípulos, participar de uma célula, abraçar a visão da igreja local e buscar a unidade da igreja mundial de Jesus e colocar sempre, sempre, sempre o reino de Deus em primeiro lugar. Sabe, a pessoa que ela adere à visão, a igreja que adere à visão do MDA, ela trabalha com células, trabalha com discipulado. As células crescem e se multiplicam. As pessoas, elas se importam e andam junto com o mover da igreja local. Colocam o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? Diante de tudo isso, eu quero fazer uma pergunta para você, mas eu não quero que você me responda. Para que discipular? Pergunte para você mesmo aí. Diante dessas coisas, pergunte assim, bata no seu peito, diga seu nome assim. Winkley. Diga o seu nome. Winkley. Para que discipular? Em primeiro lugar, porque é bíblico. Sabe por que nós devemos discipular? Porque é bíblico. Jesus, ele falou isso para os seus discípulos. Pouco antes de ele ir para a glória. Ele disse, olha, coloca lá, Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, vão. Gente, vai. Pedro, vai. João, vai. Lucas, vai. Gente, vai, gente. Façam discípulos de todas as nações. E batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A visão do discipulado é bíblico, não é modinha que uma ou outra igreja adere. É um mandamento de Jesus para a minha e para a sua vida. Segundo lugar, por que discipular? Segundo lugar, porque você é curado. Através do discipulado você é curado. Olha o que diz lá no livro de Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns para os outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Gente, o Winkley Miranda Pinheiro, fui um que chegou por aquela porta todo arrebentado num culto de jovens, sentei no terceiro banco de madeira ali e escutei o culto todinho e o Senhor falou comigo desde o louvor até o momento final da oração final, falou comigo toda a palavra. E quando o irmão que estava ministrando aqui, que era o pastor Pojucan, ele fez o apelo, eu vim de lá chorando, cheguei aqui, me ajoelhei e me entreguei para Jesus. Essa é a parte que todo mundo viu. Só que a parte que ninguém estava vendo era que eu estava à beira de uma depressão muito profunda, precisando de cuidados, precisando falar com alguém, porque na minha casa eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer e eu não conseguia me abrir com ninguém. E a minha mãe colocava comida na mesa, nós sentávamos para comer, e aí eu colocava uma, no máximo 2 colheres na boca, gente, não entrava comida. E comecei a emagrecer e eu falava que era problema no meu estômago. E eu não conseguia tomar café, eu não conseguia almoçar, não conseguia jantar, eu não conseguia comer nada. Até que teve um dia que o meu corpo já estava fraco, debilitado demais. A minha mãe me pegou, me levou por 24 horas, me aplicaram um soro e eu vim para casa, mas a coisa não resolveu. O cara cheio de ódio no meu coração. Vocês lembram que no começo eu falei que eu não tive muita convivência com meu pai? Eu achava que parte do que tinha acontecido na minha vida tinha sido culpa do meu pai por ele não ter me criado. Isso era coisa da minha cabeça. E quando eu me entreguei para Jesus,
Quando colocaram alguém para cuidar da minha vida, um discipulador, sentava comigo, conversava comigo, orava por mim. Ele disse: meu filho, fala onde dói. Se nós confessarmos os nossos pecados uns para os outros, nós somos curados. O que está acontecendo com você? E eu comecei a falar. E eu comecei a botar para fora. E eu comecei a me sentir melhor. E eu comecei a me alimentar. A minha saúde começou a voltar. E a alegria de viver começou a voltar. E eu comecei a gostar de estar aqui. Eu comecei a gostar de estar no discipulado. Eu comecei a gostar de ter alguém olhando para mim e dizendo assim: eu me preocupo com você. Não toma essa decisão, que essa decisão é errada. Toma essa decisão que é ser certa. Colocar a mão na minha cabeça e orar e dizer: eu te abençoo. Eu te amo. E aquilo fez toda a diferença. Porque, cara, escutar alguém colocar a mão na cabeça, olhar nos meus olhos e dizer assim: eu te amo. Deus te abençoe. Me dá um abraço e dizer: meu filhão. Eu lembro que o discípulo, eu não tinha a possibilidade nenhuma de chamar de pai para ninguém, nem para o meu. E aí, pastor Atilano vem, todo mundo chamando de paizão. Pensa numa vontade arretada de chamar ele de paizão. Pastor Atilano é um cara tocha. Quando eu não saía, eu ia querer falar, não saía. Dificuldade. E o discipulado foi me ajudando, e foi curando. Pastor Atilano virou meu paizão. Fui passado para um outro discipulador com o passar do tempo, porque meus discipuladores anteriores tiveram que viajar. Passei para o pastor Paulo. Pastor Paulo, meu paizão. Pastor Paulo teve que ser afastado para cuidar da pastora Milena, que estava doente. Mas até hoje é paizão. E hoje eu estou com outro paizão, que está ali atrás, só me olhando, todo orgulhoso. Pastor Marques. E isso tudo mudou a minha vida. Quantos jovens a gente conhece, o seu amigo, a sua amiga, o seu colega, a sua colega, o seu vizinho, a sua vizinha, que você sabe que tem grandes dificuldades na vida, que são maltratados, que são esquecidos, que são abandonados, que passaram por grandes dificuldades e tribulações, que já tentaram fazer mal para si mesmo. Quantas pessoas tiraram a própria vida porque não tinha alguém para cuidar dessa pessoa? Alguém que pudesse dizer assim: Jesus te ama, Deus te ama, e cuidar dela. Você mesmo que está aqui hoje, de repente, pode estar passando por um momento de grande dificuldade na sua vida, precisando de alguém. Eu quero te dizer que você precisa ser discípulo de alguém que ame ao Senhor, que vá cuidar de você. Tem um cara aqui na igreja que de vez em quando eu dou exemplos dele. Foi um cara que no começo da minha caminhada me ajudou. E está no DNA desse cara, o MDA. E qualquer jovem que chega, ele cola e ele vai ajudando, e ele se preocupa, e ele vai tentando encaixar esse jovem, para que esse jovem possa se firmar no Senhor, e procura colocar ele numa célula e no discipulado. Se alguém acertar quem é, eu dou um bombom. É ele mesmo. Lucas, me presta um bombom, mano. Tô brincando. Aí, o discipulado, ele proporciona a cura. Quando a gente começa a deixar as pessoas entrarem na nossa vida para cuidar da gente e orar por nós, a gente começa a ser curado. Quando a Bíblia fala para que vocês orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados, isso não significa que eu vou expor a minha vida para qualquer pessoa. A Bíblia não diz isso. Eu vou falar para o Lucas, eu vou falar para a Geise, depois eu vou falar para o Vitor, depois eu vou falar para a Rebeca, depois eu vou falar para a Tainara, depois eu vou falar para o Francisco. E aí todo mundo vai sabendo e ninguém resolve nada. Quando a Bíblia fala para vocês orarem uns pelos outros, é porque a gente precisa cuidar de alguém. E precisa ter alguém cuidando da gente. Quanto tempo? Agora eu vou me reportar aos jovens da nossa igreja. Quanto tempo você não é cuidado por alguém? Mas também, quanto tempo faz que você não deixa ninguém cuidar de você? Quanto tempo teu discipulador está à tua disposição? Você ficar driblando ele? Você tem que entender que o discipulado faz parte do seu DNA.
Amém? Terceira coisa. Por que de ser discipulado? Terceira coisa. Porque é melhor do que estar sozinho. Amém? Livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e versículo 10 diz o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Eu caminhei sozinho, só dei ratada. Muitos dos meus amigos caminharam sozinhos, tiraram a própria vida, foram assassinados, porque resolveram andar sozinhos no seu íntimo, não abrindo o coração para ninguém. E os meus amigos que morreram conheciam Jesus. Teve amigo meu que por causa de droga foi assassinado. Tem amigo meu que foi para o encontro comigo, que a gente, nos cultos de jovens lá em Manaus, a gente arrebentava, e o cara dançava, o cara, sabe, cheio de alegria, cheio de amor, se afastou de Jesus e deixou de ser cuidado, porque quis deixar de ser cuidado. Até hoje a gente não sabe ao certo como foi que ele morreu. Ele só foi encontrado dentro de uma cachoeira. Eu sei que ele não morreu afogado, porque eu andava com ele. Eu sabia que de todos nós ele era um dos melhores nadadores que tinha. A gente andava muito em banho, em Garapé, lá em Manaus. Sabe, a gente precisa, o discipulado ele te proporciona um companheiro de vida. O discipulado te proporciona alguém que vai lutar por você. O discipulado, ele proporciona alguém que, se você cair, ele vai pegar na sua mão e vai te levantar e vai dizer: você não está sozinho, eu estou com você e nós vamos varar isso juntos. O discipulado, ele proporciona para você, se você pecar, se você cair, se você der erratada, alguém vai chegar, essa pessoa vai chegar com você e vai dizer assim: olha, levanta, agora não é hora de estar caído, sacode o pó, te põe de pé e vamos continuar a jornada, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, e nós estamos juntos nessa. Nós precisamos andar debaixo da visão do discipulado. Sabe por quê? Porque ninguém sobrevive sozinho. Isso é bíblico. Adão estava sozinho, estava bem, estava no paraíso, mas o que o Senhor falou? Não é bom que o homem esteja. E quando Deus falou que não era bom que ele andasse só, que ele estivesse só, creio eu, no meu íntimo, na minha ignorância, que Deus não estava falando só de necessidades fisiológicas, assim que fala, de necessidade do corpo, mas eram de necessidades, sabe, que não é simplesmente um companheiro ou uma companheira que suprem, mas alguém que nos ama em Deus, que quer cuidar da gente em Deus. Quarta coisa, porque você vai ter uma cobertura espiritual. O teu discipulador é como se fosse o Capitão América, com aquele escudo de vibrânio, te protegendo e te guardando de todo o inimigo. O teu discipulador é aquele que ora por ti de madrugada, que ora por ti de manhã, de tarde, de noite. Se ele sabe que você não está legal, vai atrás de você e clama a Deus pela sua vida e se preocupa com você. E quando o inimigo tenta contra a tua vida, cilada, armadilhas e um monte de coisa que o inimigo trabalha para destruir as nossas vidas, o teu discipulador está lá com aquele escudo te protegendo e te guardando. Não no reino físico, mas no espiritual. Você está conseguindo me compreender? O discipulado não serve só para formar o cristão, para firmar o cristão, ou para que ele seja salvo. O discipulado nos torna parecidos com Jesus. Amém?
O discipulado forma líderes fortes no serviço do reino. E entenda uma coisa, jovens acompanhados debaixo de um discipulado forte se tornam líderes fortes, servos obedientes, membros ativos no reino de Deus e constroem famílias abençoadas. Sabe, em vez de você estar aí vivendo ao léu, tomando decisão que só vai ferrar a tua vida, e às vezes as pessoas estão dizendo, não vai por aí, tu vai te arrebentar, não vai por aí, tu vai te arrebentar. Já aconteceu comigo, e eu peguei e fui. O discipulado, eles proporcionam esse cuidado. E quando se trata de família, a menina está ali louvando, adorando e tal, Deus, eu te amo, Senhor, meu varão, Senhor, e não sei o quê. Aí o menino está lá, Pai, eu te amo, eu te sirvo, manda, Senhor Deus, uma serva cheia da unção, cheia do poder, que te ame, para caminhar comigo e tal. Aí de repente, entra na igreja, aqueles boyzinhos, que só quer arrebentar com a vida das irmãs. E olha, a característica do cara é muito simples. Ele anda descolado, ele se veste descolado, ele não está nem aí para a opinião de ninguém, ele não liga para a opinião de ninguém, mira na menina, dá o tiro e bota para cima mesmo. Aí a menina está clamando, está sob o cuidado de uma discipuladora. Se ela vê uma situação dessa, ela vai dizer, olha, chuta aquela, esse cara não quer nada contigo, só quer se aproveitar e manda para fora. Aí se a menina escuta, dá atenção e honra a discipuladora dela, ela vai obedecer. Mas se não honrar, sair mais tarde, se encontra, pá, e depois se ferra. É assim que as coisas funcionam. Discipulado é proteção, é cobertura espiritual. É um cuidado que só você não consegue cuidar, mas alguém que se coloca diante de Deus pela tua vida consegue. Na nossa igreja, ser discipulado por alguém e participar de uma célula são requisitos básicos para se fazer parte do ministério. Você precisa entender uma coisa, é porque hoje não deu, realmente não deu. Mas a nossa igreja tem teatro, a nossa igreja tem balé, tem street dance, tem missões, tem mídia, tem atmosfera. E os líderes estão aqui. Inclusive, o líder da atmosfera está aqui, o irmão Francisco. E nós estamos recrutando jovens cheios de amor pelo reino para nos ajudar na atmosfera do Difflin. E não só para a atmosfera do Difflin, para somar no reino de Deus. Sabe, mas para participar de um ministério, eu sei dançar, eu sei quebrar um blade, cadê o Edvan? Eu sei virar mortal, cadê o Lucas? Essa galera arrebenta. Eu sei dar um sparkart aqui, a menina do balé. Então, eu tô apta. Não é assim que funciona. Na nossa igreja, ser discipulado, participar de uma célula, são requisitos básicos para que você possa fazer parte do ministério, para que você seja usado na mão de Deus. Não adianta a gente de qualquer jeito tentar entrar no ministério e tentar subir para dançar, para atuar, para trabalhar na mídia, na atmosfera, que não funciona dessa maneira. E vocês que dançavam mídia, teatro e tal, que hoje não estão ativos por alguma pendência, resolva a pendência e volte para o lugar que Deus te plantou. Desenvolva, cresça e frutifique no lugar que Deus te plantou. Só saia quando a tua liderança te pegar, te colocar em outro lugar e dizer assim, agora você vai para cá. De todos os ministérios que eu participei aqui na igreja, eu nunca saí de vontade própria. Todo tempo a minha liderança, meu filho, eu vou precisar de você aqui. Meu filho, eu vou precisar de você aqui. Eu vou precisar de você aqui. E eu ia me embora. Isso proporciona crescimento. Eu quero dizer uma coisa para você. Ser discipulado nos torna cristãos saudáveis espiritualmente e nos proporciona maturidade. Almeje ser discipulado por alguém. Olhe para o lado, olhe para o outro, diga, será que essa pessoa pode me discipular? Mas não fique com aquela frescurinha, ai, eu sou boa demais
para que a Geise me discipule. Eu só quero ser discipulado pela Lacey porque ela é a líder do Difflin. Não é assim que funciona. Rapaz, eu não vou ser discipulado pelo Marquinho, não. Eu vou ser discipulado pelo Odaí, porque o Odaí já tem mais... Você não tem noção da capacidade que Deus deu para a pessoa que está do seu lado. Almeje que essa chama, eu oro, minha oração essa semana toda foi: Deus, incendeia novamente a chama do discipulado na vida dos nossos jovens, para que eles possam almejar ser discipulados novamente, para que eles procurem os seus discipuladores e digam assim: olha, eu quero reunir, eu quero voltar a discipular, dá para ti? Dá, então vamos marcar e tal. Não dá, mano, não dá mais, é porque tal. Então eu posso procurar outro, vou procurar meu líder e tal, eu vou procurar uma outra pessoa, mas eu não quero mais ficar fora de cobertura espiritual. Apesar de eu falar, almeje ser discipulado por alguém, olhe para o seu futuro e almeje discipular alguém que vai chegar, que vai aceitar Jesus e vai compor a nossa família. Almeje isso. Busque ao Senhor, busque em Deus a capacidade para que um dia você possa acompanhar alguém e ser tudo isso na vida de uma pessoa. Almeje fazer parte de uma célula. Gente, as nossas células, elas são incríveis. Você tem dinâmicas, você tem oportunidade de se expressar, de mostrar quem você é, de criar vínculos e laços de amizades dentro da igreja com pessoas incríveis, compartilhar amor, experiências de vida, e Deus ele pode te transformar e falar contigo dentro de uma célula também. Não é só dentro da igreja grandona, não. Inclusive, a gente fez uma célula, a gente estava muito cansado nessa foi quarta ou quinta? Foi quarta-feira. A gente estava cansado, a gente tinha ido para o Cipual, para a estrada, a gente voltou muito cansado e tal. E eu, meu Deus, aquele cansaço, daqui a pouco tem célula. Mas a gente não arrega. E eu casei com uma baixotinha que não tem 1,5 m. Mas pensa numa mulher nossa cega na hora dela. E rapaz, a gente organizou e preparou e fizemos uma célula. Daqui a pouco o Jair terminou a célula dele e foi para lá com a gente. Pensa numa célula abençoada. Eu tenho membros das nossas células aqui que são nossos discípulos. Você pode perguntar, são experiências incríveis. E outra coisa, gente, jovens, vocês precisam, almejem fazer parte dos ministérios da igreja. Nós temos aqui a probabilidade de nós termos um exército de jovens que vão mudar a cidade de Óbidos através das artes, no Dom Divino Balé, street dance, teatro, na mídia, na atmosfera, no louvor. Gente, tem tanta menina que tem uma voz legal para cantar, presença aqui e tal, e pode adorar e louvar o Senhor. Tem tanto rapazão bom de estrada aí que pode ser missionário. Tem tanta gente que tem, sabe, uma boa comunicação, que pode chegar ali na porta, fazer parte da atmosfera e dizer: seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. E de repente a pessoa que está entrando está toda arrebentada. E só aquilo vai fazer uma grande diferença na vida dela. É verdade, homens também atuam no louvor. Amém? Eu quero te dizer isso. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. A minha oração é que em você seja reativado o DNA do discipulado. O discipulado faz parte do nosso DNA como Difflins. Entenda isso, o discipulado faz parte do nosso DNA como Difflins. E nós precisamos viver debaixo desse legado para que a gente possa mudar o mundo. Não tem como a gente almejar mudar o mundo, olhar para as igrejas lá fora e ver aqueles jovens reunidos, fazendo grandes coisas no nome do Senhor e tal. E a gente aqui só almejando. Aí quando chega na hora do importante, que é a base, que é o discipulado, que é a célula, que é a transparência, que é a igreja local, a pessoa não quer se doar, não quer participar, não quer fazer parte. Sabe, muitas igrejas aí fora que a gente vê um exército de jovens trabalhando, se doando. Está aqui o Lucas que fazia parte ali em Santarém. Ele sabe como é a rotina dos jovens lá e é tudo longe.
mas vão lá e pagam o preço, e ora e jejua, e clama e tal, e Deus usa. E Deus tem isso para você. Se ponha na brecha, clame, fique debaixo da cobertura espiritual de alguém. E deixa Deus fazer você crescer, e deixa Deus usar a tua vida. Ei, balé, as meninas aí, o Senhor está te chamando para cá. Ei, teatro, o Senhor está te chamando para cá. Louvor, o Senhor está te chamando para cá. Atmosfera, o Senhor está te chamando para cá. Mídia, o Senhor está te chamando para cá. Mas você precisa voltar na base e ser discipulado, e ser cuidado, e amadurecer. Amém? Glória a Deus. A gente vai fazer agora nesse momento, eu quero que você feche seus olhos e diga assim: Senhor, eu estou aqui e eu preciso estar debaixo desse legado. Difflin, vamos mudar o mundo.